eu quero dizer que com as rosas aqui em nossas mãos, né, que Edenir trouxe para todas nós, umas rosas amarelas, que nós todos estamos concentrados também no sentimento de paz. Né? E o que nos une hoje é exatamente os conhecimentos que a gente teve no curso de pós-graduação, qual eu coordenei, que vocês, exatamente 3 profissionais, que a gente criou também uma relação de amizade, uma relação profissional e com muito respeito. Começando por você, Cristina, enfermeira que está aqui bem pertinho de mim, atuando no Lago Norte. Edenir, pediatra, né, que já está se preparando para se aposentar. E eu fico feliz quando você fala assim, por um lado você vai ser uma referência, uma inspiração, porque ela também está se preparando para aposentar com uma rica experiência, ainda fazendo um curso específico de psiquiatria. E você, minha amiga, foi lá para o norte, com todas as possibilidades como farmacêutica, aposentada já, né, pelo GDF. Então, eu quero estar convidando vocês para falar um pouquinho sobre Ingla, a nossa mestra, que fez um doutorado, inclusive, vocês receberam a tese, um doutorado de constelações na área da saúde. E a Ingla, que foi minha mestra inspiradora, na medida em que ela levou para a academia essa proposta. Hoje ela é reitora no México, na Universidade Sol Elu. Nós já lembramos dela aqui, que ela nasceu exatamente quando estava terminando a guerra na República Tcheca. E queremos também dizer à Ingla que nós acompanhamos o processo dela e ela já se colocou dentro da sua própria história de vida para a gente. Eu quero dizer que os 2 livros, exatamente os 2 livros que foram editados em português pela nossa colega, que foi também colega do curso e foi docente, a Justina, da universidade, né? Ela criou uma editora para esses 2 livros. E serão temas que ela vai apresentar. Então, segredos de família, relacionamentos de casal. Eu imagino que esse seja um tema muito propício para esse momento de pandemia, porque Ingla é autora de todos esses livros, e o primeiro que vocês fizeram com ela foi exatamente sobre o tema da prosperidade. E ainda a Justina está pensando, né, de continuar a tradução, Constelações Familiares. Para o casal, esse aqui. E esse aqui que ela vem trazer, Constelações para o êxito no trabalho e Constelações para a prosperidade e abundância, que nós fizemos, né, toda uma série. Você ainda apresentou depois a visão do Garriga, né? Garriga se apresentou, né, onde estão as moedas. Então, eu gostaria de ver, Cristina, você está trabalhando na linha de frente como enfermeira. A hierarquia nesse momento de pandemia, do serviço de saúde mudou. O poder médico, inclusive, muda uma compreensão de uma equipe multiprofissional, né, transdisciplinar. O que você espera desse módulo da Ingla que poderá contribuir com segredos de família, relacionamento de casal, trauma e violência? Você tem recebido esses casos? Bom, eu tenho recebido diversos casos relacionados a isso, a violência doméstica, a drogadição, a tentativa de autoextermínio, crise de ansiedade e a própria sequelas da Covid. E agora, mais atualmente, a gente está vendo sobre os problemas sociais causados pelo desemprego, queda na credibilidade, na confiança planetária, né? Não é só para o Brasil, né? Então, o poder econômico e político criando um caos, né? E gerando essa inseguridade, tanto que a Miriam falou. Isso tudo fragiliza as relações entre as famílias e as nossas relações próprias com o indivíduo, né? Porque acessamos nossos traumas transgeracionais e
como a Miriam falou, tocou nos segredos de família, coisas que nossos ancestrais foram obrigados a fazer para sobreviver e diante de um contexto social diferente do nosso agora, né? Muitas coisas estão sendo revividas com essa pandemia, com a guerra que a gente está vivendo e com os conflitos políticos também, né? A desigualdade social, financeira, a relação dos pais com os filhos, enfim, o contexto familiar todo mexido, né? Esse workshop ele vem tratar justamente todos esses elementos que nós estamos vivendo e dando suporte social e profissional, individual e profissional, né? Então ela vai trazendo essa vivência dela própria para engrandecer o módulo. Eu acredito que vai ser uma oportunidade imperdível mesmo. E a Ingla sempre traz uma novidade, um viés social e atual do trabalho de constelações. Eu tive o privilégio, né, de fazer presencial o primeiro módulo, que é desse livro aqui, que fala da abundância e prosperidade. Então é interessante que mesmo dentro desse contexto que a gente está vivendo atualmente, e agora nesse momento de guerra, a gente também pode ir lá buscar a nossa prosperidade, a nossa abundância interna. E olhar, quando ela fala de família, né? A gente olhar lá para trás, que muitos já passaram por coisas semelhantes, né? Quantos de nossos ancestrais não passaram por pandemias, por guerras, sobreviveram. E a gente está aqui hoje, né, para a gente conseguir, mesmo dentro desse contexto difícil, complicado, a gente buscar a nossa prosperidade, a nossa abundância, porque ela fala assim, tá no universo aí, tá pronto, é a época mais abundante que o planeta e o universo já viveu, né? Bem lembrado, Evelina. Quando a gente fala da pandemia, né, que eu sou pediatra, né, e o problema que chega para mim é a questão da criança, né? Tivemos 2 problemas muito sérios. Casais que conviviam muito pouco, porque na sua correria do dia a dia, cada um para o seu trabalho, a criança na creche ou na escola o dia todo, deu para perceber que criaram muitos conflitos, né, internos, familiares, entre os adultos, principalmente que muitos perderam empregos, e essas crianças pagaram um preço muito alto. Segundo, vivenciando esse conflito desse casal, né, na insegurança e na incerteza para pôr a comida mesmo do dia a dia na mesa. E, além de tudo, a criança não tinha uma válvula de escape. E o movimento agora que já está acontecendo no nosso país, que é de volta à escola, está retornando muita criança que está tendo um processo muito difícil de readaptação à volta à escola. As crianças estão entrando num transtorno de ansiedade muito grande, numa depressão muito grande, inclusive tentativas e ideações suicidas. A saúde pública agora vai ter que enfrentar gerações e mais gerações na recuperação da sua saúde em todos os níveis. Desde a atenção primária, a atenção secundária e a terciária. E não estão preparados. E não estão preparados para isso. Só que a gente está acentuando é que quem fez o curso de pós-graduação, essa visão do que atua no todo, e a Ingla coloca isso muito claro para nós a partir do momento em que como eu me sinto com relação à minha saúde. Porque se eu não estou lidando como cuidadora, cuidando de mim mesma, como é que eu vou cuidar do outro? Eu lembro muito do meu módulo com a Ingla Robert, quando ela fala dessas relações. E graças a esta minha especialização, essa minha formação, isso eu falo com toda a certeza absoluta minha. Como eu já poderia ter aposentado antes, com certeza eu não tinha terminado esse período de Covid com meus conflitos relacionais com o próprio marido, meus conflitos com meus colegas e gerentes de trabalho. Se não fosse minha formação em constelação familiar, com esses profissionais maravilhosos, de exemplo como a Ingla Roberts, e os livros maravilhosos dela que eu li, tive o privilégio de ter acesso, não tinha sustentação mínima
para sair com o mínimo de saúde mental desse processo de Covid, dessa crise e de toda a demanda que está vindo. E a Ingla repete muito isso. Aqueles problemas que eu não resolvi na minha família e que eu não lidei com ele, não soube como lidar com as minhas questões, eu irei levar para o trabalho. Né? E agora eu queria ouvir aqui a experiência da farmacêutica, porque eu vou abordar uma questão muito séria com você. E a questão é o seguinte, todo mundo está falando, e você conhece bastante a questão da indústria farmacêutica. Nesse momento, a credibilidade, né, que tem, mas você também é uma profissional que se aposentou, né, que tem outras pós-graduações, inclusive na área da saúde, e agora eu vou repetir, acompanhando seu marido, aposentada, né, inclusive eu dei as referências para você lá no norte, que eu acredito que será útil. Como que você está vendo essa perspectiva? Todo o conhecimento e todas as técnicas e metodologias, não só da Ingela, mas de vários outros, foram muito importantes nesse período de pandemia e agora, né, nessa transição de pandemia e já com esse clima de guerra se espalhando pelo nosso mundo agora. Durante todo o período de pandemia, infelizmente, eu não trabalhei na linha de frente, mas acompanhei, né, em casa todo esse processo. E tive também o privilégio de acompanhar alguns colegas de casa através de sessões terapêuticas que foram muito interessantes no cuidado do cuidador. É o que a Edenir estava falando, que são as pessoas as menos privilegiadas em todo o processo da instituição. E para mim, foi muito interessante, foi muito bom, porque até o meu processo pessoal durante esse período de aposentadoria me trouxe, me centrou muito nos problemas de casa, porque foi um momento que eu não vivia há muito tempo, né? Todo mundo dentro de casa. Então, a partir do momento que nós assumimos isso do nosso pai, da nossa mãe, e assumimos os nossos segredos de família, toda a nossa ancestralidade com tudo que eles viveram, nós podemos olhar para a nossa prosperidade, para a nossa abundância. Né? A partir do momento que nós olhamos para o nosso pai e olhamos para a nossa mãe como eles realmente são, e não como a gente idealizou um dia que eles seriam. E olhar também para os meus filhos, né? Abençoando-os nesse processo deles. Que possam seguir na vida. Que possam seguir na vida. Então, essa é uma consciência que só através da leitura, dos estudos e das práticas em constelações é que a gente assimila isso e compreende melhor a nossa vida e o nosso posicionamento no mundo e na sociedade. E a contribuição da tese da Ingela está voltada para isso. E ela é uma estudiosa renomada, né, com um currículo de doutorado e que poderá contribuir em muito a nível nacional e até internacional. Nesse sentido é que eu quero fazer o convite mostrando que vocês terão a oportunidade de verem novamente esses temas que já viram. Mas o que traz na metodologia é exatamente a demanda, de acordo com a demanda da situação atual. E a condução do próprio processo para uma pessoa com a maestria e expertise que tem a Ingela, no workshop, ela integra a teoria e a prática. Ela dá trabalhos, inclusive, em pequenos grupos. Vai nos mostrar em muitos momentos, né? Eu fiz com ela no ano passado, mostrar em muitos momentos, inclusive reflexões da nossa própria vivência, para que a gente possa se cuidar. Então, essa oportunidade que eu quero trazer o convite e pedir às pessoas que coloquem na agenda, porque para mim vai ser lamentável se a gente não tiver um número suficiente também para manter um curso, um workshop, porque tem um mínimo. Num momento como esse, eu espero que as pessoas no dia 29/4, 30/4
dia 1º de maio, possam estar conosco no horário de 8 às 18 horas, é carga horária integral, serão 24 horas e o certificado será emitido pela Sistêmica Consultoria. Então, eu agradeço a vocês, mas eu trago vocês exatamente para fazer um convite aos outros colegas que são consteladores, no momento em que tem também mobilização das pessoas para reconhecimento da profissão de constelação. Eu não quero entrar nessa questão aqui agora, mas eu acho que eu trago uma enfermeira, Cristine, a médica pediatra, e pediatra vai ter que trabalhar muito, né? E trabalha diretamente com os responsáveis pela criança, e uma farmacêutica que está indo lá para o norte. Estou em Porto Velho. Que a gente possa convidar as colegas. Em Porto Velho, a Ingla já fez trabalho na área da justiça, para que possam participar do workshop dia 29/4, dia 30 e dia 1º de maio. E que a gente espera que vocês possam fazer essa inscrição o quanto antes, para que eu possa ter um número mínimo que sustente a operacionalização de um workshop ou de um curso. E eu espero que os consteladores tenham a oportunidade de reconhecerem nos temas trauma, violência, segredos de família, relacionamento, com a mestra Ingla Robler, do Instituto Sol o Elo do México. E, sobretudo, uma doutora que está voltada para a academia e para os temas na área de saúde, constelações na área de saúde. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Espero contar com a inscrição até 31 de março. Obrigada, Miriam Braga.